Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Muito bem-vindos a esta nossa devocional desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. O Salmo 14 começa assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. E termina no versículo 7 assim: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. O Salmo 14 é um salmo de lamento ou lamentação coletiva, comunal, ou seja, alguém empresta a sua voz e vocaliza diante de Deus, em nome da comunidade, em nome do povo, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas demandas. É alguém que ora em nome da sua igreja, em favor da sua comunidade, diante de Deus, para aquela situação concreta. O Salmo 14, ele é muito parecido com o Salmo 53. Possivelmente, antes de ambos serem inseridos no saltério, talvez fossem hinos alternativos, versões alternativas de um mesmo hino cantado pela comunidade nas ocasiões mais especiais. Isso também acontece, por exemplo, com os nossos hinários. Nós temos não só melodias alternativas para certos hinos, mas também temos letras alternativas para certos hinos. O fato é que o Salmo 14 e o Salmo 53 expressam um fenômeno que acompanha a história da humanidade e que, de certa maneira, traz grandes malefícios e conturbação também para o povo de Deus, que é o fato de que homens e mulheres vivem insensatamente as suas vidas, vivendo vidas à margem de Deus, ainda que não neguem a sua existência, jamais colocam Deus como algo decisivo ou que faça alguma diferença na equação geral de suas vidas. A palavra insensato aqui não quer dizer uma insensatez intelectual, uma falta de discernimento ou inteligência, mas a palavra insensato na Bíblia, temos 4 vocábulos para este conceito. Insensatez tem a ver com orientação moral, ou seja, como eu oriento a minha vida se, à luz da vontade de Deus, expressa em seus mandamentos, para vivermos vidas harmonizadas à sua vontade, ou se, transgredindo estas mesmas leis, vivendo à margem das suas orientações e buscando da satisfação antes e tão somente a sua vontade caída e a sua vontade escrava do pecado e da maldade. Então, estes insensatos aqui são aqueles que não negam necessariamente a existência de Deus, não são ateus filosóficos quando dizem não há Deus. Quando eles dizem isso, eles são mais ateus práticos, cuja orientação é a seguinte: Deus, ainda que exista, e pode ser que todas as forças racionais obriguem a pensar que exista um ser supremo, superior, que tenha criado todas estas coisas, mas isto é irrelevante para a nossa vida concreta, ou seja, não faz a menor diferença na prática se Deus existe ou não, porque se ele existe, seguramente ele tem interesses maiores e melhores do que cuidar do destino singular de cada homem, de cada mulher que pisa com as plantas dos seus pés sobre esta terra. Este ateísmo prático, infelizmente, ele não é um privilégio, por assim dizer, das pessoas fora da aliança ou fora de Deus, porque esses insensatos aqui seguramente eram israelitas. Na verdade, a parte fiel, a parte do povo que permanece fiel a Deus, sofre tremendamente a influência negativa daqueles que, não negando nem raça, nem origem, nem religião, se identifiquem de alguma maneira com o próprio Israel, ainda assim vivam nesta insensatez, ou seja, vivem de transgredir, não importar-se, ser indiferente e ao mesmo tempo descartar completamente
qualquer influência, validade ou pertinência da vontade de Deus para as suas vidas e vivem então idolatrando o próprio coração ou as próprias vontades ou as imaginações e fantasias produzidas neste coração caído. Homens e mulheres assim não só fazem escolhas erradas para si, mas geralmente propõem aos outros um caminho alternativo à vontade de Deus, que levam os demais homens a incorrerem nos mesmos erros que praticam. Somos convidados nesta manhã, como povo de Deus, como homens e mulheres que foram alcançados pela graça e que vivem pactualmente com o Senhor, a valorizarmos o máximo que nós podemos, segundo a natureza nossa, auxiliados pela graça, a vontade de Deus expressa em seus mandamentos. É preciso que nós tenhamos de fato, não apenas como um conceito, mas como um meio de vida, fazer da palavra de Deus a nossa regra de fé, tudo que nós devemos saber e tudo que devemos crer, e a nossa regra de prática, ou seja, aquilo que nos levará a fazer escolhas, a julgar todas as coisas, a discernir os tempos e as ocasiões e a encetar caminhos que não só engrandeçam a Deus, promovam a sua glória, disseminem a sua verdade entre os homens, mas que provoquem agrado, prazer no coração desse Deus, porque vivemos vidas harmonizadas com eles. O Salmo 14, de fato, é um salmo que nós deveremos orar. Infelizmente, estamos cercados por homens e mulheres que impiamente negam não a existência de Deus, mas a sua validade, a sua pertinência, a sua necessidade e assim vivem vidas que destroem, por assim dizer, o Evangelho e a Igreja, dentro e fora da mesma. Que o Senhor nos ajude a ter ânsias no coração, desejos no coração, de que esteja próximo o tempo e que o Senhor fará nova todas as coisas e a partir de um resto fiel e queira Deus que nós nos encontremos dentre eles, toda a face da terra será renovada e uma nova humanidade completamente restaurada em saber, sabedoria, graça e santidade, viva para a glória desse Deus, viva na presença desse Deus, viva com este Deus desde agora e por toda a eternidade. Que o Salmo 14 nos ajude a fugir da insensatez, de um estilo de vida, um modo de vida, que é aquele como se Deus não fizesse a menor diferença, ou como se Ele de fato não se interessasse por nada de nossas vidas, mas o contrário é que é a verdade. Deus se interessa singularmente por nós. Não há área de nossas vidas que Ele não demonstre tamanho interesse. Não há nada em nós que não deva ser visto, vivido, sentido e projetado que não deva glorificar a este Deus. E que Deus, o Senhor, muito, muito nos abençoe.